Eu quero dar para vocês a minha opinião sobre o novo PlayStation 5 Pro. Já deixa o like de vocês, já se inscrevam no canal. Lembrando que eu vou deixar o link dos PlayStations, pessoal, a versão comum na descrição. Já deu uma despencadinha de preço, não sei se vocês chegaram a se atualizar, mas já está baixando aí o preço do PlayStation 5 Slim, da versão normal e também aí do PlayStation, aquele comum, né, que é o grandão e que foi o primeiro a ser lançado, caiu bastante de preço. Então acesse os links na descrição. Vou deixar também uma Smart TV, que é uma sugestão muito boa se você quer comprar o kit, quer comprar o PlayStation 5 mais uma Smart TV 4K. Vou deixar uma Smart TV custo-benefício para vocês na descrição como referência aí do kit que eu costumo recomendar para todo mundo que me pede aí informações sobre PlayStation 5, né, junto com uma boa Smart TV para conseguir extrair o máximo de performance do console e não precisar gastar tanto, né, montando um kit bem legal. Então tem o link dos dois, tanto da Smart TV quanto do PS5 aí na descrição para vocês. Vamos lá, eu vou passar minha opinião muito sincera e muito clara do que eu achei sobre a nova versão do PS5 Pro. Gente, eu gostei de tudo menos do preço dele. Ele veio $200 mais caro. A gente sabe que sempre que um PlayStation 5 é lançado, qualquer $100 a mais que cai em cima do console, aqui no Brasil você pode multiplicar por 10 vezes. Então eu acredito que o PlayStation 5 Pro ele não vai custar nada menos do que R$2.000 mais caro do que a versão comum do PS5. Na minha visão, não existe muitos motivos para a Sony fazer se a gente for pegar os jogos que nós temos na atualidade para rodar no PlayStation 5, porque todos os jogos rodam com uma performance incrível no PlayStation 5 que a gente já tem, então não faz nem tanto sentido essa versão de PS5 Pro pelos jogos que nós temos no momento, só que a Sony sabe que ela precisa oferecer uma plataforma onde os desenvolvedores de jogos precisam extrair o máximo de potência do console. Então ela faz esse lançamento, na minha opinião, para dar mais liberdade para desenvolvedoras criarem jogos que vão consumir ainda mais recurso. Porque imagina você que está desenvolvendo um jogo ali, a sua empresa, a sua companhia, você está fazendo um jogo que está consumindo a performance máxima do PS5. Em algum momento você vai precisar diminuir essa escala de produção do seu jogo ou diminuir algum recurso e com isso acaba influenciando na experiência do jogador na ponta, no final de todo o processo. Então a Sony, na minha visão, sem a necessidade nenhuma, ela lança o PlayStation 5 Pro para conseguir dar essa tranquilidade para as desenvolvedoras. Na minha visão, eles falaram muito sobre a questão de taxa de atualização, que agora o PS5 Pro vai conseguir rodar os jogos de maneira mais fluida, mais tranquila, mas eu vejo que esse é muito mais um console para as empresas do que para o consumidor final, porque tudo que nós temos de jogo hoje em dia já roda com uma performance incrível. E eu digo para vocês que eu acredito que o PlayStation 5 Pro deve ser o último lançamento que a Sony vai fazer de PlayStation, porque hoje em dia já não faz mais sentido ficar lançando console. Se a gente for pegar a Microsoft, por exemplo, com o Xbox, ela está investindo todos os recursos no aplicativo do Xbox Cloud Game. Inclusive, é algo que os investidores da Microsoft eles estão pedindo, para que a Microsoft não invista mais na construção do hardware, não invista mais na construção do Xbox em si, do aparelho em si, e sim invista na performance dos servidores para conseguir rodar todos os jogos de maneira perfeita através da internet na nuvem, rodando através do servidor da própria Microsoft, que já é algo que a Microsoft por si só já é muito grande no mundo inteiro, aí oferecendo, né, o espaço em cloud, espaço na nuvem. Então, com essa nova performance, inclusive, a Microsoft tem uma parceria muito forte com a Samsung e a Smart TV que eu vou deixar de referência para vocês aqui, o link na descrição, é a Smart TV que já vem com o aplicativo do Xbox Cloud Game embarcado, tá? Então você consegue jogar jogos super atualizados, tipo Assassin's Creed, Far Cry, Flight Simulator, todos esses jogos, Minecraft, você consegue jogar jogos pesadíssimos, Forza Horizon, por exemplo, jogos pesadíssimos conectados na internet, através da sua internet de fibra ótica ou da Starlink, conectado através da web. Então, na minha visão e na minha opinião, a Sony deve fazer do PS5 o último lançamento de console no mundo. Eu acho que a Sony não vem com o PS6. Tem muita gente falando que ainda existe espaço para um PlayStation 5, mas na minha opinião isso não existe. Outro ponto positivo da Sony ter lançado o PS5 Pro é que agora a percepção de preço para o PS5 para o público final vai parecer que o PS5 é barato.
Vocês conseguem entender? Então, eu acredito que isso deve impulsionar ainda mais a venda de PS5 no mundo. Agora, existe aquela grande comparação. Devo comprar um computador gamer ou comprar um console? Isso é uma pergunta que não existe resposta. A gente pode falar 1 milhão de termos aqui, só que isso é muito individual. Para uma pessoa que precisa de uma ferramenta de trabalho, mas também quer ter uma máquina forte para jogos, na minha opinião, o computador ele é insubstituível e ele é muito mais versátil. Além de você conseguir deixar o seu computador, né, preparado aí ao decorrer do tempo, fazendo pequenos investimentos, você consegue a maior longevidade com o seu computador. Só que também existem os exclusivos que são totalmente da Sony e você não vai conseguir rodar no seu computador, né? Então, para cada perfil de usuário existe um produto específico. Então, na minha visão, o PC Gamer ele não substitui o console porque depende da necessidade de cada um. Tem pessoas que gostam de jogar sempre em amigos e não gostam que as pessoas tenham acesso ao computador privado dela. Então preferem ter um console porque pelo menos ali você não tem acesso a dados nenhum, você só utiliza realmente para jogar, né? Para quem joga muito futebol sabe bem o que é você jogar com amigos aí, né? Um enfrentando o outro aí no mesmo ambiente e até conectado na internet. Então, para cada pessoa existe um tipo de produto, então na minha visão não existe como falar se o PS5 vai ser melhor, se o computador vai ser melhor. Hoje em dia eu sou muito mais do mundo dos computadores, né? Eu gosto mais de PC Gamer, inclusive é uma das pontas aqui do canal que a gente traz bastante conteúdo ensinando a galera a montar PC Gamer gastando pouco e um PC com altíssima performance. Mas realmente, o PS5 Pro com tudo que ele traz, hoje você não consegue montar um computador gamer que vai oferecer tudo que o PS5 Pro consegue oferecer. Inclusive eu vou deixar o link do PS5 Pro assim que ele estiver disponível aqui no Brasil. Atualiza esse vídeo, vai ter o link aí na descrição. Então dá uma conferida aí embaixo para vocês poderem verificar, tá? Mas no resumo, gostei de tudo do novo PS5 Pro. Eu acredito que essa vai ser a última versão de PlayStation. Então eu falo para vocês, se você tem condição no momento, adquira o seu, compra o seu, porque pode até virar uma relíquia, sabe? Uma obra de arte aí para você deixar guardado, se você conservar ele. Mas na minha visão, acredito que o PS5 Pro é o último console lançado pela Sony e ela deve também fazer o que a Microsoft está fazendo, investir na parte de inteligência, porque se a gente for parar para prestar atenção, se a gente for parar para pensar, o PlayStation 5 Pro ele é meio que um leitor de CD hoje em dia, né? Então, a nova tecnologia, antigamente as pessoas escutavam música através do CD físico. Hoje elas se escutam através do YouTube Premium, do Spotify, de outras plataformas. Então, a Sony precisa se atualizar e trazer também a sua versão de aplicativo para as Smart TVs que são vendidas no Brasil, por exemplo, para que as pessoas possam jogar todos os exclusivos da Sony através do aplicativo conectado na internet através da Smart TV. Bem provável que a Sony siga o mesmo caminho que a Microsoft, vendendo apenas controles no futuro, porque o jogo estará embarcado dentro das Smart TVs com uma assinatura do plano mensal, assim como acontece hoje em dia no Game Pass, onde a pessoa paga menos de R$40 por mês e tem acesso a toda a biblioteca de jogos da Microsoft atualizada em tempo real. Na minha opinião, faz muito mais sentido você processar o jogo na nuvem, nos servidores, do que cada pessoa ter um console dentro de casa para ficar ali processando o jogo dentro do seu console, tá? Não existe mais espaço na tecnologia que nós temos atualmente para você ter os consoles aí como sendo um puxador de vendas. A Sony ainda depende muito da venda do PlayStation 5 e, na minha opinião, ela precisa fazer essa migração o quanto antes para que ela consiga se manter no mercado, porque se ela não fizer isso, até as fabricantes de jogos, por exemplo, podem parar de produzir os jogos para a Sony. Imagina você desenvolvendo um jogo e de repente você quer dar uma atualização nesse jogo. Como você vai fazer para que isso aconteça, sendo que as pessoas têm os consoles dentro de casa? No caso da Microsoft, é só uma atualização dentro do servidor, ali no código do jogo, e vai estar atualizado para todo mundo. Faz muito mais sentido, é muito mais prático, e na tecnologia como ela é hoje, é o que mais se encaixa no momento. Então, eu acredito que o PlayStation 5 Pro, ele vem em um momento onde não existe a necessidade das pessoas terem ele, mas deve ser o último console lançado pela Sony no momento, na atualidade, na minha opinião. Coloquem a opinião de vocês aqui nos comentários. Meu nome é Henrique Cardoso, a gente se vê em um próximo conteúdo aqui do canal. Vai ter o link aí para vocês, tanto do PS5 quanto da sugestão de Smart TV na descrição, para você poder montar um kit e comprar para se divertir. Obrigado e até um próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau.